Muito bem. Falando em processos de execução, vamos lá então. Nós saímos agora do processo de planejamento, tá? Então, a partir daí, vocês, uma vez o projeto está planejado, nós temos agora aquele documento super importante do projeto, que é o plano de execução, não é? Perdão, plano de execução. O plano de projeto, né, que vai, né, fazer com que a gente possa executar e controlar, né, as atividades do projeto, tá? Esse plano de projeto, então, ele deve estar contendo todas as atividades, todas as informações necessárias para que o processo possa ser executado e controlado devidamente. Inclusive, né, com as possíveis, com direcionamento de possíveis alterações que possam ocorrer no decorrer dessa execução, certo? Então, houve uma mudança de preço, houve uma mudança de tecnologia, houve uma, né, alguma coisa lá que possa alterar essa execução do projeto. Tá? Então, o que acontece? Você usa esse plano agora como né, um guia, né, para fazer essa execução. E quais são as atividades, então, envolvidas? Né? Olha só. Então, nós temos aqui, né, todas essas caixinhas aqui que envolvem, né, essa parte do plano de projeto. Né? Então, nós temos aqui, ó, deixa eu ver. Né, nós temos aqui a iniciação, né? Depois nós vimos, olha, planejamento, tem tudo isso aqui, tá? Agora nós vamos trabalhar com a execução, e aí sim, temos este item aqui. Ó, vejam que a quantidade de caixinhas reduziu bastante, tá? Por quê? Porque Ué, peraí. O que deu com a imagem? Ué, que estranho. Tá. Temos ali a questão, então, da execução, e mais para frente, então, teremos ali monitoramento e controle, ok? Tá? Então, o que nós vamos ver hoje, né, é uma breve descrição das atividades envolvidas, né, com a execução do próprio projeto. O que o PMBOK nos coloca como sendo atividades essenciais para a execução, né? Olhando isso aqui mais de perto, tá, o que nós temos aqui? Tá? Então, a nível de execução, nós vamos trabalhar ali recursos humanos, tá? Nós vamos trabalhar a integração deles, né, de todas essas atividades, a qualidade, as comunicações, partes interessadas, né, e as aquisições. Ok? Tá? Então vejam que são ali, ó, são 6 áreas de gerenciamento, faltam 4. São 10, né? Tá? Quais seriam as que estão faltando aqui? Tá? Ó, não tem escopo, tá? Não tem aqui escopo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pequenininho. Vamos ver. Testar de novo minha capacidade aqui. Tá? Não tem. Escopo. Não tem tempo. Tá? Não tem custos. E não tem riscos. Tá? Então, só para mostrar para vocês que nem todas as áreas de gerenciamento estão premiadas aqui. Tá? Então, isso aqui, por que não tem escopo? Porque o escopo ele está definido. A princípio não vai ser, o escopo é apenas o guia, né? Ele não é executado, simplesmente a pessoa, né? No caso ali RH, né? Ou consultoria, ele vai lá olhar a atividade que tem lá na IAP, ele vai olhar no dicionário da IAP a descrição detalhada dessa atividade para saber exatamente o que ele precisa fazer ali,
né? Se é para cavar um buraco, qual é a dimensão do buraco, profundidade, né? Se tem que estar, as paredes têm que estar verticais, se precisa ter um acabamento bem refinado, enfim, né? Então ali tem a descrição da atividade. A parte de tempo também, ela é apenas uma consulta, eu não vou executar, ela já está pronta, a princípio deve ser seguida à risca, né? Tá? Então eu também não vou executar, eu apenas vou consultá-la, ela está lá para ser consultada. A parte de custos também, já está tudo definido, a princípio eu vou executar, por exemplo, o processo ali de aquisições, né? E eu não tenho, e o custo já está lá definido, tá? E, da mesma forma, riscos, já tem os riscos ali, na verdade, os riscos, aquele ponto principal que eu falei, que é a parte-chave, que está relacionada à descrição das respostas dos riscos, né? Aquilo digamos, da parte de riscos, aquilo representa quase tudo que a gente pensa sobre riscos. Aconteceu o risco tal, qual é a resposta que vai ser dada? Isso que é fundamental ali. Então, esses itens, eles são de consulta, eles não são de execução. Os recursos humanos, eu vou executar no sentido de que eu vou contratar as pessoas, eu vou aprimorar o conhecimento delas, eu vou dar um curso, muitas vezes, em relação ao local onde eles vão trabalhar, né? A parte de qualidade, eu vou precisar fazer os constantes controles de qualidade para verificar se o que está sendo colocado, a execução, né, das atividades está sendo feita de maneira correta, está, né, se é construir uma parede, se ela está sendo feita dentro do esquadro. A parte de comunicações eu vou executar justamente gerando, né, os formulários, gerando as comunicações previstas, gráficos, textos, tudo mais e tal. A partes interessadas, eu vou estar controlando, né, todas as partes no sentido de saber se elas estão satisfeitas com o desenvolvimento do meu projeto ou não, né? Então eu preciso estar ciente disso e preciso tomar medidas caso perceba que há um problema a ser enfrentado, ok? E temos a parte de aquisições, que é justamente botar em prática, né, a compra dos equipamentos, dos insumos, aluguel de ferramentas, né, contratação de serviços terceirizados, né, por exemplo, consultorias. Tá? Então, isso aí é feita a execução. Né? Então, nós temos algumas áreas que são consulta. Né? Claro, a ideia é que não precise, não haja, né, o princípio do projeto é que não haja mudanças no escopo, nem no tempo, nem nos custos, né? E os riscos estejam todos ali colocados e que só eles aqui eventualmente apareçam, tá? Na prática, a gente sabe que não é assim. A gente eventualmente tem mudança de escopo, tendo mudança de escopo, muito provavelmente vai ter mudança de tempo, vai ter mudança de custos e talvez envolva também novos riscos, tá? Mas não é diferente de você estar efetivamente executando, né, o gerenciamento daquela área e apenas consultando e eventualmente atualizando. Ok? Muito bem. Cada uma dessas atividades agora, então, nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Né? Hoje, então, nossa aula de hoje é em cima dessas atividades aqui. Né? Não vai levar a manhã inteira, então eu vou passar no final uma breve atividade para vocês depois responderem lá. Né? Mas então nós vamos falar sobre cada uma delas. Então, integração, qualidade, recursos humanos, comunicação, aquisições e partes interessadas. Vamos em frente, então, falar sobre integração, que é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Tá? Então, papel fundamental do gerente de projetos, né? Então, integrar todos os itens, né, para que tudo funcione de forma coesa e harmônica. Tá? Principal item que nós temos ali, orientar e gerenciar a execução do projeto, o que é? Orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o processo de liderança e realização do trabalho. Tá? Uma coisa que eu sempre coloco em relação ao gerente de projeto, muitos acham erroneamente que um gerente de projeto ele tem que ajudar a puxar a caixa, por exemplo. Né? Tem aqueles desenhozinhos onde aparece lá né, uma equipe puxando uma caixa e o gerente de projetos em cima da caixa. Esse é o chefe. O que faz o líder, né, que é para ser algo melhor? Ele desce de cima da caixa e ajuda a puxar ela. Está errado. Tá errado. O gerente de projeto ele tem que ficar em cima da caixa. Ele pode até ficar fora da caixa, mas ele não tem que ajudar a puxar a caixa. Se for necessário puxar caixa, mais gente para puxar a caixa, ele tem que dar um jeito de chamar outras pessoas.
de complementar essa quantidade de pessoas necessárias para puxar a caixa. Por quê? A partir do momento que ele se envolve numa atividade do projeto, não é? No caso ali, puxar uma caixa, tá? Ele deixa de enxergar para onde que o projeto está indo. Ele deixa de entender qual é a direção certa do projeto, de fazer as devidas correções do projeto. Tá? E isso não pode acontecer, certo? Seria algo como se você, por exemplo, vamos imaginar uma situação bem hipotética, você está dirigindo um carro, né? E só que ele tem pouca potência, você resolve descer dele e ajudar a empurrar o carro. Certo, beleza. Agora, não tem ninguém na direção. E aí, o que vai acontecer? Inevitavelmente, o carro vai acabar indo para fora da pista, porque você está lá ajudando a empurrar o carro, né? Só que o carro não tem mais direção. Então, é importantíssimo que o gerente de projeto ele não se envolva nas atividades. Ele tem que estar guiando essas atividades, ok? Bom, continuando lá, né? Então, liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas, né? Então, eventualmente, as mudanças que vão ocorrer, para atingir os objetivos do mesmo. O principal benefício desse processo é o fornecimento do gerenciamento geral do trabalho de projeto, ok? Então, é com isso que nós vamos trabalhar, tá? Então, fundamental aqui, repetindo, é isso, é você ter essa liderança, né, para a realização do trabalho, né? Não ajudar, salvo muito pontual, alguma coisa ali para destravar alguma coisa ali, uma atividade, ele não deve se envolver nas atividades do projeto. Precisou de mais gente? O gerente vai lá e contrata, busca no mercado, né? Coloca mais pessoas, mas ele não pode perder aquela visão, né, de para onde o projeto está indo, ok? Então, aqui, ó, orientar e gerenciar a execução, né? Nós temos ali as principais atividades, tá? Temos ali, ó, o plano de gerenciamento de projeto, que agora, com certeza, ele está em mãos, né? Eu sempre falava antes que, às vezes, ele estava em mãos e ele estava em vias de alteração, de consulta, de ser aprovado, né? Outro item fundamental aqui, ó, solicitação de mudanças aprovadas. Esse é outro ponto importantíssimo, porque sempre que ocorrer alguma mudança, alguma alteração, que a gente, né, óbvio que o projeto ideal não exigiria isso, mas estamos longe de ter um projeto ideal. A solicitação de mudanças aprovadas pelo gerente, pelo diretor, pelo cliente, enfim, né, deve estar ali também constando os itens, né? E aí entra novamente ali, como eu já falei, né, os nossos velhos conhecidos, fatores ambientais da empresa, que é como a empresa, o que a empresa é, o que ela fabrica, os procedimentos que ela utiliza, né, e os ativos de processos organizacionais, ok? Então, esses 4 itens principais ali, né, esse último, então, são os documentos que a empresa utiliza, ok? Muito bem, aí nós temos ali ferramentas e técnicas, já vou falar sobre elas, e temos as principais saídas, que são, ó, a principal delas, de cada uma das atividades, está aqui, ó, entregas. O que são essas entregas? São, ó, está começando a ficar bom aqui no tablet, não tablet, uma... Ai, esqueci agora o nome, né? Uma pranchinha para desenho aqui. As principais entregas de cada atividade para serem, né, enviadas ao cliente, o cliente confirma, né, ok, recebeu ou aprovou, enfim, se for parte de um projeto, né, tá? Eventualmente dados de desempenho do trabalho, solicitações de mudança, olha só, né? Então, por exemplo, houve uma solicitação de alteração, de mudança do projeto, qualquer coisa que seja e tal, é importante também colocar isso, faz parte da atividade do gerente de projetos, né? Atualização de plano de gerenciamento do projeto, atualizações de documentos do projeto, né? Os mais importantes são esses. Os dados de desempenho servem para a questão de relação... Agora estou vendo que o PowerPoint quer me ajudar e me atrapalha. Dados de desempenho do trabalho também são itens importantes que... Meu Deus... O que deu de novo agora?
Pessoal, só me confirme, vocês estão vendo o PowerPoint ou vocês estão vendo uma tela em branco? Porque eu, pelo meu celular, estou vendo uma tela em branco. Agora não sei o que está acontecendo. Eu tô vendo o slide, prof. Está vendo o slide? Sim. Tainá está dizendo que não vê. Isso agora. Vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Quem que chegou? Flávia e Tainá. Bom dia para vocês duas. Deixa eu compartilhar então de novo. Certo. Ok. Certo. Para quem chegou depois, né, eu estou testando aqui uma mesa digitalizadora, veio o nome agora. Tá? Eu já testei, já brinquei um pouquinho com ela, mas em sala de aula eu nunca tinha usado. Então, estou testando agora e estou vendo algumas coisinhas. Essa de ficar a tela em branco aqui, para mim, é meio nova. Preciso ainda entender o que acontece se eu faço alguma ação, alguma atividade diferente ali que gera isso aí. Né? Ou, de repente, está sobrecarregado o computador. Bom, vamos ver. Voltando, então, aqui. Né? Então, as principais saídas são as entregas parciais ou finais do trabalho, né, do projeto. Tá? Quando chegar na última entrega, entra para a parte de encerramento do projeto. Né? As entregas, então, parciais, por exemplo, numa casa. O que seria uma entrega parcial? A limpeza do terreno, depois temos a parte da fundação, né? Então, aquela estrutura que fica enterrada, né? Que serve de base para uma residência. Nós podemos considerar que muitos consideram, por exemplo, a colocação do telhado como uma etapa, né, uma entrega. Porque a partir do momento que eu coloco cobertura no meu projeto, eu já passo a não depender tanto de questões relacionadas a tempo, chuva, por exemplo. Né? Se vocês observarem, casas em construção, começou a chover, né, os pedreiros param tudo, né, porque não dá para trabalhar na chuva. Mesmo então, se tem um dia que previsão amanhã é chuva, os caras já não aparecem mais. Né? Então, assim, enquanto não tiver telhado, não tiver cobertura, ainda se depende do tempo. A partir do momento que você tem o telhado, independente de tempo, a não ser, claro, um excesso, né, você não depende mais da questão climática, da questão de chuvas. Né? Você pode trabalhar com chuva ou sem chuva. Tá? Então, nós temos daí isso dali. Temos a entrega da estrutura geral, com paredes, com tudo mais, e temos a entrega final depois, onde você já inclui também encanamento, a parte elétrica, né, e tal, pinturas, né? Então, dá para dividir em várias entregas parciais, né, um produto desse, ok? Né? E se for considerar, por exemplo, eu sou um investidor e estou construindo 4 casas em cima de um terreno, né, e tal. Então, eu também posso ter entregas parciais, a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4, sendo que a última entrega, então, finaliza, né, o projeto entra para a parte de encerramento, daí, ok? Por isso, então, o item entregas ali é o mais importante. Vamos lá. Então, aqui as principais... aqui eu usei uma outra metodologia. Até olhei ontem, né, e tal. E aqui as ferramentas. Opinião especializada, a principal delas, auxilia a desenvolver detalhes técnicos e de gerenciamento. Eu não conheço muito de acabamento X ou Y, então chamo uma opinião especializada. O projeto previa a compra de tinta da Ipiranga. Ela está em falta no mercado. Bom, preciso saber de uma opinião especializada qual é o equivalente, né, à tinta Ipiranga, por exemplo. Né? Então, é uma forma, muitas vezes, de eu fazer uma consultoria. Tá? Sistema de informações de gerenciamento de projetos. Ali, o que é? São os documentos de projeto que a gente atualiza sempre que há uma mudança. Né? Principalmente isso, uma mudança, em geral, solicitada pelo cliente e, às vezes, também por motivo de necessidade. O projeto previa lá né, que fazer uma casa num barranco, percebeu-se que o barranco ele é meio instável e tal, precisa fazer um reforço extra na fundação. Né? Então, também eu posso precisar fazer essas alterações de projeto, isso tudo tem que estar documentado. Né? Então, nós temos ali
gerenciamento de configurações, né? Então, temos ali, ó, conjunto de procedimentos formais e documentados, por exemplo, dicionário da EAP, termos de aceite, demais documentos, né? E o controle de mudanças, ó, principal aqui, ó, né? Então, o controle de mudanças, né, de projeto, né? Define como as entregas e a documentação do projeto são controladas e mudadas e aprovadas, ok? Por último, ainda também reuniões, né? Que é o padrão, tem que estar ali, então eles sempre colocam lá, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, tá? Ali nós temos, ó, as entregas como principal item de saída, dados de desempenho do trabalho, solicitações de mudança, atualização no plano de gerenciamento e atualização dos documentos do projeto, ok? Isso só da parte de integração. Vejam que o principal item ali é isso, né? Então, o gerente de projeto, ele trabalhar com o plano de projeto, observando todas as necessidades do projeto e fazendo as entregas parciais e finais do meu projeto. Isso é a parte, então, da execução relacionada à integração, né? Papel do gerente de projeto, ok? Falando de qualidade, né? Então, qualidade é aquilo que eu sempre falei dentro do projeto, que é você não apenas ter aquilo que a gente diz que esse produto tem qualidade. Quando um produto tem qualidade, significa que um produto ele é sempre igual, né? Então ele possui, digamos, ele está igual às especificações do projeto, né? Então lá no plano de projeto está especificado exatamente como que tal peça deve ser feita, né? Medidas, peso, material e tudo mais, né? E a qualidade é que aquela peça que foi fabricada seja exatamente aquilo que está solicitado, então seja igual, ok? Então, a qualidade para nós tem essa conotação, tá? É algo igual ao que está determinado no projeto, e se for vários, todos eles têm que estar iguais entre si, né? Muito bem, qualidade, nós temos ali como principal item ali, realizar a garantia da qualidade, né? Então, realizar a garantia da qualidade tem a ver com o quê, né? Realizar a garantia da qualidade é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições, aqui, ó, resultado das medições, né, de controle de qualidade para garantir o uso de padrões de qualidade e definições operacionais apropriados, né? Aqui entra, por exemplo, o uso de gabaritos, né? Ferramentas para controle, um termômetro, uma trena, como é que a gente fala ali, não é um pêndulo, não, é o... depois me veio o nome. Que é utilizado pelo pedreiro, né? Então, o esquadro, né? E tal. O principal benefício desse processo é a facilitação do aprimoramento dos processos de qualidade. Então, uma medida que você observa que tal ferramenta não está adequada, não está te dando condições de fazer o projeto de maneira perfeita, você também pode trabalhar buscando outras ferramentas melhores, né? Por exemplo, uma parede, né? Eu sempre busco a construção civil, porque é uma coisa que, invariavelmente, todos nós já vimos, já acompanhamos, mesmo quando crianças, né? Uma casa sendo construída, reformada, enfim. Como é que um pedreiro faz para fazer o alinhamento de uma parede, para deixar ela bem retinha, né? Ele usa uma régua grande, ele vai passando em cima da parede, em vários sentidos, várias direções, certo? Para garantir que aquela parede, ela, olhando de perfil, ela pareça reta, não tem um calombo, não tem uma barriga, como eles chamam, né? Então tá. O que acontece se o equipamento que ele usa para deixar a parede reta não estiver perfeito, não estiver em plenas condições, ou for pequeno, por exemplo, né? Ele vai tender a ter, digamos, dificuldade em deixar a parede exatamente reta, sujeito a, eventualmente, deixar ela com variações de espessura, com barrigas, né, com deformidades, ok? Então, isso aí tudo tem que ser visto durante o projeto, durante a execução, para aprimorar essas questões, né? Não é tão fácil assim quanto a gente pensa ou fala, né? Isso aí muitas vezes decorre justamente de que ir no mercado, investir dinheiro em cima de uma ferramenta, ok? Certo? Vamos lá. Principais itens ali. Nós temos então ali, ó, o plano de gerenciamento da qualidade, plano de melhorias do processo, caso já tenha sido feito também, métricas da qualidade,
Tá? Então, assim, quais são as métricas? Quais são as condições? Lembra, vocês falaram, eu pedi lá no documento lá, quais eram os requisitos mínimos e máximos, né? Mínimos ou máximos de algum item lá, né? Tá? Medições feitas de controle da qualidade. Então, caso eu também utilize algum sistema de medida para verificar cada uma das paredes, para ver se estão no esquadro e tudo mais. Então, medições do controle da qualidade. Né? Se em uma parede, de 10 paredes, se em duas eu verifiquei e constatei problemas, eu tenho um problema da ordem de 20% dos itens entregues para esse projeto. Né? Então, tem que tomar certos cuidados. Tá? E documentos do projeto também. Ok? Aí temos ali ferramentas e técnicas, já vamos olhar, e temos as saídas. Né? A principal ali, ó, sempre que for acontecer alguma coisa com qualidade que eu perceba que há necessidade de melhorias, eu estou falando em solicitação de mudanças. Aqui, ok. Solicitação de mudanças, atualização no plano de gerenciamento do projeto, atualização de documentos e atualização dos ativos de processo. Mas o principal item são as solicitações de mudanças. Por quê? Porque através delas, justamente, a gente vai fazer uma atualização das ferramentas de qualidade, tá? Para melhorar o índice de boas entregas. Tá? Então, aqui novamente as entradas, ó, plano de gerenciamento da qualidade, gestão da qualidade será realizada, o plano de melhorias no processo, tá? Aqui as métricas da qualidade como item mais importante, tá? Descreve de maneira sucinta o que é alguma coisa e como ela é medida pelo controle de qualidade, tá? Medições do controle da qualidade, né? Então, como eu comentei antes, né? Tá? Então, essas medidas elas são anotadas em prancheta e tal, e a partir dali você consegue estabelecer, né, um percentual de itens corretos e incorretos, né, durante a execução do projeto. Okay? As principais ferramentas. Tá? Ferramenta de gerenciamento e controle da qualidade. Aí nós temos várias ferramentas ali, ó. Diagrama de afinidades, interrelacionamentos de árvore, tá? Onde um item depende de outro, de priorização de rede de atividades, as tabelas, né, que são tabelas matriciais, tá? Então, ferramentas de gerenciamento e controle, onde você vai preenchendo com números, com dados, com informações mostrando que tal atividade ela foi feita no tempo correto, no custo correto, tais atividades não tiveram esse benefício, foram com atraso, tiveram um custo maior e tal. Então, dessa forma, se eu estiver fazendo todo esse controle, né, da execução do meu trabalho, eu posso aprimorar ele lá na frente. Tá? E isso é importante. Né? Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava numa reunião aqui na universidade, nós estamos para... mês que vem vai ter o Avalia. Né? Então, o Avalia vai ser um evento sobre o processo de autoavaliação da universidade. Né? Então, eu estou envolvido nele também. E uma das coisas que a gente estava colocando ontem, entre vários outros detalhes que nós estávamos acertando, é a realização também de uma pesquisa de avaliação do Avalia. Eu falei, pô, né, a gente não pode abrir mão disso, uma vez que nós estamos fazendo um evento sobre a avaliação, nós temos que avaliar como o evento foi visto, o que foi bom, o que foi ruim e tal. Nós temos que ter esse feedback. Né? Então, essa ferramenta de gerenciamento e controle nós vamos estar colocando, né, durante a execução do evento, né, para que a gente possa corrigir os erros numa segunda, numa terceira, numa quarta edição. Ok? Aí temos ali auditorias da qualidade também. Então, auditorias da qualidade confirmam a implementação de solicitações de mudanças aprovadas. Ó, então, aqui principalmente, né? Solicitações de mudanças aprovadas. Ações corretivas, reparo de defeitos, ações preventivas, né, para verificar se o que foi solicitado realmente foi implementado. Né. Análise de processo, ó, inclui análise de causa raiz, o que gerou o problema, o que gerou a situação de inconformidade, né. Uma técnica específica para analisar um problema ou uma situação, determinar causas subjacentes que conduziram o projeto a criar ações preventivas para problemas similares. Tá? Então, ali, a análise da causa raiz, fundamentalmente é isso, buscar a origem do problema, que às vezes não é a pessoa, às vezes não é a ferramenta, às vezes pode estar ligado, sei lá,
a temperatura, a umidade, né? Então, quem mexe, por exemplo, com comida, né, tem que sempre estar de olho nessa questão da temperatura, por exemplo, né? Porque determinado tipo de alimento, em determinadas condições de temperatura ou umidade, ela se comporta de maneira diferente, né? Então, por isso que muitas empresas, por exemplo, só para exemplificar, não é exatamente um projeto, mas muitas empresas, determinados tipos de atividade, elas só se dão em locais com clima e umidade controlados. Clima, temperatura e umidade controlados. Tá? Então é importante que isso tenha vez também na execução de um projeto, na parte de qualidade. As saídas, solicitações de mudança, atualização do plano de gerenciamento de projeto, atualização dos documentos, ativos de processos organizacionais, né, aqueles documentos em si. Bom, indo agora para recursos humanos, né, onde a gente vai lidar com pessoas. E por isso é o item que tem mais atividades relacionadas à execução. Tá? São três atividades principais ali. Né, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm comportamentos diferentes e a gente tem que tentar fazer com que, mesmo na diferença, a gente tenha um comportamento mais ou menos padronizado, ok? As três atividades relacionadas ali, ó. Tá? Então, em recursos humanos, temos ali, ó, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto. Eu sempre uso como referência futebol. Tá? Por quê? Porque invariavelmente, a gente fica sabendo de convocação da seleção pelo técnico, não sei o quê. O pessoal foi lá para a Granja Comari, fez treino de chute a gol. Quer dizer, tudo isso aí, quer queira, quer não, todos nós, de alguma forma, né, temos contato com isso. Né? A gente fica sabendo, querendo ou não, gostando ou não. Tá? Então, é fácil de eu buscar essa referência, ok? Muito bem, primeiro item ali, mobilizar a equipe do projeto. O que significa mobilizar a equipe do projeto? É o processo de confirmação da disponibilidade. Ó, essa confirmação é importante. Eu conversei com a pessoa, eu pedi para ela estar disponível para aquele meu projeto, eu sei que ela tem competência e tudo mais e tal, mas eventualmente eu preciso fazer essa confirmação. Por quê? Às vezes acontece alguma coisa que não é não é de controle daquele sujeito, né? Sofreu um acidente, está hospitalizado, né? Está doente, está com Covid, enfim, tá? Eu tenho que confirmar essa disponibilidade. É invariável, não posso considerar que ele do dia para a noite vai, né? Não quero mais. Não é isso. Muitas vezes são questões relacionadas que não são controláveis por ninguém, né? Sei lá, a mãe do cara está doente, ele foi lá cuidar dela. Né? Enfim, eu tenho que tomar esse determinado tipo de cuidado. Mas, enfim, mobilizar a equipe do projeto é o quê? Confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto. Né? Então, ali, a partir disso, da confirmação, eu tenho, né, a lista definitiva, né, do que eu vou utilizar, das pessoas que eu vou utilizar durante o projeto. Claro que, mesmo assim, durante a execução, podem ainda acontecer problemas, dificuldades, coisas relacionadas à equipe. Né? E por isso mesmo que eu tenho que cuidar bastante disso. O principal benefício desse processo consiste em esboçar e orientar a seleção da equipe e designar responsabilidades. Ó. Né? Quem vai fazer o quê? Quem vai ser o atacante, quem vai ser da defesa, quem vai fazer meio de campo, quem vai ser o goleiro. Né? Então, eu tenho que designar quais são as responsabilidades de cada um da equipe. Tá? Então, é como um jogo de futebol mesmo, como um jogo de vôlei, um jogo de basquete, qualquer outro jogo em equipe, né? A fim de obter uma equipe de sucesso, ok? Principais itens ali, né? Então, temos entradas, ferramentas e saídas, né? Então, deixa eu ver. Eu fiz a mudança ano passado aqui, eu estava esquecendo já. As entradas aqui eu tenho plano de gerenciamento de recursos humanos, né? Disponibilidade, capacidade, experiência, interesses, custo de cada membro da equipe. Então, eu tenho esse plano que vocês, né, devem ter ele já pronto. Né? Então, aquelas informações que estão lá no plano de projeto, na parte de RH, devem estar disponíveis agora, né? As entradas. Ativos de processos organizacionais, como é feito o tipo de contratação pela nossa empresa, passa pelo RH, tem um RH terceirizado, tem o contrato por tempo fixo, por hora, enfim,
né, como é que funciona, aí são os ativos de processos organizacionais. E os fatores ambientais da empresa também, né? Mobilizar a equipe do projeto. Tá? Ferramentas e técnicas, nós temos pré-designação, tem vários itens aqui, negociação, contratação é o mais usual, né? Tá? Equipes virtuais, análise e decisão envolvendo critérios múltiplos. Opa, achei que tinha mais um. E aqui, né? Então, ali, pré-designação, justamente é aquele convite, aquela confirmação. Depois, negociação, temos ali também justamente a questão de contrato, de tempo, de hora, de disponibilidade da pessoa, do projeto, enfim. Contratação, fundamental, principal ponto específico, né? Equipes virtuais ali, digamos assim, é colocar eles em contato para que se desenvolvam, se conheçam uns aos outros, né? Uma coisa bastante comum hoje, por exemplo, a equipe virtual, o nosso grupo de WhatsApp, né? Que eu acabo interagindo com vocês eventualmente para colocar alguma coisa e tal. Aquilo num projeto maior, né? É uma coisa que é mais utilizada, de uma forma mais comum, mais constante, né? Então, ali você tem então o trabalho com equipes virtuais para que as pessoas vão se conhecendo, vão se interagindo, vão vendo, né, com quem tem mais afinidade e tudo mais. Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, né, podem ser relacionadas a não só disponibilidade, mas a afinidades pessoais, a algumas capacidades secundárias das pessoas. O fulano ele é um bom engenheiro, mas ele fala muito bem inglês. Então, eu posso pensar que ele também, além de ser um bom engenheiro no projeto, ele possa me ajudar a traduzir algumas coisas, ou mesmo, em algumas reuniões, a ouvir e falar, né, com pessoas de outros países, ok? Então, critérios múltiplos ali, ok? As principais saídas, então, da equipe do projeto, né? Designação do pessoal do projeto, isso é o principal, né, item. Calendário dos recursos, né? Então, quando cada um dessas pessoas designadas no projeto vão estar disponíveis para o meu projeto, né? Logicamente que aqui no Brasil a coisa não funciona tão bem assim, nós temos um hábito bastante comum de fazer coisa meio de última hora, né? E não vou dizer que eu também não tenho um pouco disso. Então, assim, é importante ter o calendário como uma referência, né? Mas a gente sabe que nem sempre tudo é levado muito a sério aqui. Atualizações também no plano de projeto. Então, mobilizar a equipe do projeto é aquela principal atividade onde você tem justamente buscar as pessoas e colocar elas dentro de um local específico. Falando em termos de futebol, é quando a gente ouve falar que o treinador convocou lá, por exemplo, os jogadores para a seleção brasileira, né? Então, a gente vê lá notícia no jornal, na internet, em um monte de lugar, né? Ele colocando lá a lista dos convocados para a seleção. Tá? Então, é exatamente a atividade de mobilizar a equipe do projeto, quando você tem a confirmação dos jogadores que vão estar envolvidos nisso. Né? Então, ali você tem 2, 3 goleiros, né, o titular e depois os reservas, né, e atacantes, e centroavantes, laterais, esqueci agora o último lá, enfim, né, da defesa lá. Segundo item ali, desenvolver a equipe do projeto. Né? Então, a gente mobilizou, né? Levamos lá para a Granja Comari. Né? Aqui em Chapecó tem o... Como é que chama o nome agora? Me esqueci o nome lá. Né? Tem o centro de treinamento lá do Chapecoense. Né? Tá? Então, desenvolver a equipe do projeto é isso. Fazer o quê? Fazer o treinamento, treinar chute a gol, treinar, né, jogadas ensaiadas e tal. Tudo no sentido de fazer, né, algo mais, digamos assim, que a gente consiga o resultado desejado de forma mais fácil. Tá? Desenvolver, então, a equipe do projeto é o projeto de melhoria de competências da interação da equipe e do ambiente global da equipe. Para o quê? Para aprimorar o desempenho do projeto. Então, assim, interação da equipe, melhoria de competências. O cara ele é um bom goleiro, mas vamos fazer um treinamento para ele ficar melhor ainda. Né? O principal benefício desse processo é que ele resulta, então, no trabalho de equipe melhorado, né? Habilidades interpessoais também melhoradas, né? A equipe funciona realmente como uma equipe.
Aliás, o pessoal reclamava muito da questão da Copa do Mundo, por exemplo, que o que acontecia? Você estava contratando um monte de estrelas do futebol, né? E cada estrela quer brilhar sozinha, né? Então, nesse sentido, esse desenvolver equipe do projeto era muito mais no sentido de deixar as pessoas não tão brilhantes, né, no jogo, porque se cada um quiser brilhar sozinho, simplesmente o time perde, né? Não funciona que nem um time, né? Uma equipe. Então, o principal, então, são essas habilidades interpessoais, competências aprimoradas, empregados motivados, né, claro, né, possibilidade de recompensas, prêmios, inclusive por desempenho, taxas reduzidas de rotatividade pessoal e numa melhoria do desempenho do projeto, né? Nosso projeto é a Chapecoense, por exemplo, subir para a Série A. Então, temos um projeto, temos que cuidar com que esse projeto seja colocado em prática, né, para a gente subir para a Série A. Atualmente, né, parece que nós estamos vivendo o contrário, um projeto para descer para a Série B, né, porque o Chapecoense está lá na lanterna lá do campeonato, né, infelizmente. Tá? Não sou um torcedor do time, assim, mas não tem como não saber disso aí, né? Tá? Vamos lá. Então, nós temos ali os principais itens, né? Entradas, ferramentas e técnicas. Tem bastante tipos de técnicas diferentes. Tá? Então, vamos ver as principais entradas. O plano de gerenciamento de recursos humanos, designação do pessoal do projeto, que era a saída da atividade anterior, calendário dos recursos, que também era a saída do anterior, né? Então, vamos lá. Principais ferramentas, tá? E aqui, como eu falei, não é que eu preciso usar isso numa sequência e não é que eu preciso usar todos eles. Opa. Não há mais aqui. Não é que eu preciso usar todos eles, mas de todos esses aqui, em vermelhos estão os mais utilizados, né? Treinamento, né? Treinar a pessoa para aprimorar o que ela já conhece, no que ela é bom, né? Impor regras básicas, tanto de comportamento quanto de questão de horário, início, fim, intervalo, o que pode ser feito no intervalo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eventualmente punições até, né? Então, regras básicas, tá? E por último ali, coloquei também em destaque ferramentas de avaliação dos funcionários, onde eles estão sendo avaliados, eles, né, têm uma pontuação melhor ou pior e tal, eles estão sendo analisados. E é o que acontece também em jogo de treino, né, de futebol, onde eles ficam lá, os olheiros ficam olhando lá o desempenho de cada um, né, para ver aonde que eles ainda podem melhorar mais, né, ter uma melhor afinidade com relação ao time, né? Então, ferramentas de avaliação dos funcionários, né? Uma tabela, uma planilha, onde eu assinalo, por exemplo, os principais itens positivos e negativos, né? Então, fica por conta da situação, ok? As saídas, a avaliação de desempenho da equipe. Tá bom, não tá bom, precisa melhorar mais, precisa treinar, enfim. E atualização deixa eu voltar. Atualização dos fatores ambientais da empresa, ok? Por último ali, gerenciar a equipe do projeto, tá? Onde eu tenho o quê? Né? Eu tenho que acompanhar o desempenho durante a execução do projeto. Aí, novamente, né, como eu falo, time de futebol, é o momento do jogo em si, é o momento que você está batalhando lá contra um outro time, né? Então, ali, ó, acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas, gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto, né? Então, às vezes, trocar o goleiro titular por um reserva porque o cara está machucado. O principal benefício desse processo é que ele influencia o comportamento da equipe, gerencia conflitos, soluciona problemas, né? Os dois resolveram sair no tapa lá e tal, e você tem que ir lá e buscar apaziguar a coisa, né? E avalia o desempenho dos membros da equipe, tá? Então, isso aqui, temos ali várias entradas, algumas ferramentas, várias saídas, né? Nós temos então ali o quê? Nós temos ali plano de gerenciamento dos recursos humanos, né? Que é o ponto básico, né? Uma vez que ele já está ali à nossa disposição. Designação do pessoal do projeto, né? Que a gente já falou que é a saída dos anteriores. Avaliação de desempenho da equipe, caso alguém esteja com alguma dificuldade que eu necessite que eu substitua ele, né? Verificar isso.
Registro de questões colocadas, pontuais, em relação a alguma dificuldade, alguma situação específica do projeto, alguma atividade, o deslocamento da equipe para algum lugar, né? Condições de trabalho no local, chove muito ou não chove nada, enfim, né? Então, isso aí pode ser importante, que eu tenha que fazer alguma observação para melhorar o desempenho dele. Se o local que eles vão trabalhar é um local muito frio, então eu tenho que providenciar também meios de deixar o local não tão frio, né? Aquecer o local. Tá? Relatório de desempenho do trabalho, para ver como é que está o andamento deles. Ativos de processos organizacionais também. Muito bem. Projetos em equipe, o que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas? Observações e conversas, né? Vejam que não é uma coisa assim necessariamente burocrática, né? Mas observar, verificar, está tendo uma animosidade entre a equipe, né? Entre integrantes da equipe, aquela história que eu falei da questão da estrela do futebol, né? Então a gente observa muito isso, né? Eu não acompanho essa questão do futebol, mas invariavelmente se abre um site da internet de notícias, tem algo relacionado à seleção de futebol, aparece, né, na capa, assim. Então não tem como a gente não ter um mínimo de conhecimento disso, né? Avaliações de desempenho do projeto, gerenciamento de conflitos, habilidades interpessoais, né? Então, aqui, os principais ferramentas são essas. Veja que são ferramentas muito mais relacionadas a questões a diálogo, a conversa, a convencimento, a troca de ideias, né? Não é uma coisa tão formalizada. É aquela coisa de você conversar com a pessoa e procurar encorajar ela a continuar, a fazer melhor, enfim. As principais saídas, eventualmente solicitações de mudança, né? Precisa trocar o atacante lá porque ele não está rendendo tanto nesse jogo, né? Ou ele está contundido, enfim. Atualizações no plano de gerenciamento de projeto, nos documentos, nos fatores ambientais da empresa, né? Ativos de processos organizacionais, tá? Tem bastante coisa ali que nem eu entendo direito, tá? Eu acho que assim é um pouco de preciosismo do PMBOK, mas ele tem as razões deles, né? Pessoal, vamos fazer um intervalinho, nem sei que horas tem agora. Eu estou sem relógio aqui, por incrível que pareça. Deixa eu ver aqui, 9 horas. Já estou falando há mais de uma hora aqui, tá? Vamos fazer um intervalinho. Nós estamos praticamente já mais da metade, agora os últimos é bem mais rapidinho, tá? Deixa eu só mostrar aqui a comunicação. Tá, vou parar aqui. Nós temos só mais 3 itens aqui, né? Eu queria então fazer um intervalinho, tomar uma água e tá, minha garganta tá começando a ficar seca já, né? Uns 15 minutinhos. E aí a gente volta, finaliza essa parte e depois eu passo uma atividade para vocês aí, ok? Então, intervalo. Até... Que horas tem agora? 9h20. 15 minutos, então. Aí depois a gente volta e vai até o final daí. Tá? 9h20. Beleza. Só me lembrem depois de parar a gravação, de voltar a gravação. Continuar. Retomada. Estou tentando ver se eu consigo passar um café antes, mas não está dando muito tempo. Vamos seguindo. Vou voltar aqui. Tá. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, né, nós já vimos então ali na parte de processos de execução, né, nós temos ali então a área de integração, já vimos, qualidade está envolvida também, já vimos, recursos humanos é o que mais está envolvido, né, porque o projeto é feito por pessoas, obviamente, ainda é, né, feito por pessoas, tá? Temos ainda então comunicações, aquisições e partes interessadas, né? Então vamos dar uma olhada no que cada um deles nos coloca na parte de execução. Principal, né, da parte de comunicação ali é gerenciar as comunicações, né? Então aquilo que foi feito antes de você planejar as comunicações, ali no plano de gerenciamento, lá na parte de planejamento,
né? Agora sim, tudo vai ser colocado em prática. Na verdade, muitas das coisas, até na parte de planejamento, já é eventualmente colocado em prática também, né? O que acontece é você conseguir... Então, ali, a parte de comunicações, né, como eu já estava colocando, né, gerenciar as comunicações, então, é o processo de criar as comunicações, coletar informações, distribuir essas informações, né, os relatórios, andamento do projeto, tudo mais, problemas enfrentados, contornados, enfim, armazenar as informações que foram distribuídas também no local correto, para que sejam encontradas facilmente, eventualmente recuperar informações para ser, para efeito de comparação, para efeito de histórico, né? Então, muitas vezes você tem lá uma planilha de controle de falhas e tal, e você pode pegar as informações dos anos anteriores, que nem se faz, por exemplo, com pesquisas, né? Ultimamente estão fazendo as pesquisas para a eleição do ano que vem, eles sempre pegam e fazem as comparações históricas, né? Então, recuperar e de disposição final das informações do projeto. Tá? Então, tudo isso aí é o gerenciamento dessas comunicações, que também é importante, que pode ser feito também pelo gerente de projeto, ou, se for um projeto, muitas vezes de maior envergadura, né, grande, né, por uma pessoa específica para isso. Okay? O principal benefício desse processo é possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e eficaz, né, entre as partes interessadas do projeto. Então, fundamental aqui é que as informações cheguem às pessoas no momento certo, né, com uma linguagem fácil de entender, com gráficos que sejam fáceis de entender, de assimilar, né, com informações úteis para o projeto e não simplesmente, né, fazer fazer por fazer, né, como a gente costuma falar. Tá? Então, gerenciar as comunicações é isso, né? Você realmente colocar em prática todas aquelas informações, as reuniões que foram colocadas, né, no plano de gerenciamento. Então, vai ter a reunião semanal. Então, programar para que tenha uma sala, local, o convite seja feito, né? Tudo isso aí leva dá um certo trabalho, né? E que às vezes, né, o próprio gerente faz, às vezes tem que denominar alguém para fazer isso daí, né? Por exemplo, aqui na universidade, né, pegando, claro que não é um projeto, é um procedimento padrão, mas todo começo de ano a gente já agenda todas as reuniões de colegiado que a gente vai participar e tal, né? Então isso aí é feito, né, quando chega mais próximo é lançado o convite, coloca-se a ata, o que vai ser a ata da reunião anterior, o que vai ser a programação, né, para ser discutido na reunião futura e assim por diante. Ok? Aí nós temos várias entradas, várias ferramentas e várias saídas, né? Então vamos dar uma olhada rapidamente em cada uma delas aqui. Nós temos ali, né, o que é necessário, tá? O plano de gerenciamento de comunicações, basicamente, que é o fundamental, onde diz lá as reuniões que vão ser feitas, quem vai estar envolvido, quem precisa ser convidado, que tipo de informação, eventualmente, que vai estar disponibilizada ali, o formato dessa informação também, relatórios de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, os mais comuns, assim, em termos de entradas que nós temos aí. Depois, em gerenciar comunicações, nós temos as principais ferramentas e técnicas, que é tecnologias de comunicação, algo que, por exemplo, estamos usando agora, né, aulas online, né, gravando elas para poder assistir depois, né, então também está envolvido nessa questão aí, ó. Modelos de comunicações, aí entra aquilo até que eu falei para Dias no começo da aula, né, sobre modelos, a gente vai escolher o modelo, aquele que nos é mais eficiente, aquele que nos torna, digamos assim, que torna o projeto melhor, que tem um número de informações dentro dele que seja compatível com o que eu desejo para o projeto, né? Não adianta pegar lá o modelo que tenha um excesso de informações que vai me dar um excesso de trabalho e que, na verdade, o que eu preciso é algo bastante simples, né? Então, eu tenho que também saber utilizar com inteligência, né, um modelo que se adapte melhor ao meu projeto, à minha realidade. Okay? Métodos de comunicação, né? Então, aqui, de que maneira que eu vou me comunicar, né? Então, se vai ser por e-mail, se vai ser de que forma que isso vai ser realizado, né? O sistema de gerenciamento dessas informações, aí entra aquela questão de montar um histórico, de guardar no local correto, de ter, por exemplo, uma codificação para eu achar fácil,
né? Então, eu posso sistematizar isso daí também. Relatórios de desempenho também entra como eventual item de comunicação também para mostrar como é que nós estamos em relação ao mês passado, ao projeto anterior e tudo mais, ok? E as principais saídas é o quê? A própria comunicação do projeto, né? As comunicações, vai ter reunião tal, aí tem a reunião, aí a ata da reunião, né? Então, alguém tem que gravar isso dali ou escrever, né? A gente está bastante acostumado a fazer ata de reunião, tá? Atualizações em planos de gerenciamento do projeto, atualizações em documentos do projeto e nos ativos de processos organizacionais. Basicamente, isso aí que nós temos aí, né? Os mais importantes. Deixa eu provar meu café agora. Ok. Bom, entrando na questão da aquisição, é o momento, então, que a gente faz a efetivação da compra, né? Então, não é só digamos assim, sair atrás, né? A gente realmente termos as especificações necessárias para isso. Então, ali, ó, aquisições, atividade na execução e conduzir elas, né? Então, efetivar essas aquisições. E aquisições serviços, pessoas, insumos, aluguel, é fazer alguma coisa, né? Como eu já falei, eventualmente o pessoal opta por fazer determinado item em vez de comprar pronto, né? Então também é um momento de executar aquela parte. Então ali, ó, conduzir as aquisições é o processo de obtenção de respostas de fornecedores. Então, né, quem vai me fornecer 2.000 peças, né, por dia, né, para aquele meu projeto? Então tem que ver quem tem essa capacidade, assim por diante. Então, respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor, então fazer o contrato com ele, né, adjudicação de um contrato, ou seja, criar um contrato que seja passado por um escritório de advocacia, que tenha, né, toda essa parte de essa aprovação, né, leitura e aprovação de escritórios de advocacia, então por isso o termo adjudicação, né, tem a ver com a parte jurídica, né, tá? O principal benefício desse processo, então, é prover o alinhamento das expectativas internas e externas das partes interessadas através de acordos estabelecidos. O que quer dizer isso, né? Prover o alinhamento das expectativas é você comprar o equipamento e o insumo correto, né, de acordo com o que foi especificado pelo cliente, né? Então, o cliente ele quer um produto de primeira, ele quer o churrasco dele, ele quer com picanha. Você não vai chegar lá com, né, uma maminha ou uma alcatra e tal e querer que ele olhe da mesma maneira, né? Então, você tem que cuidar para não, como diz, comprar gato por lebre, ok? Então, assim, buscar essas respostas, buscar essas ações dos fornecedores para que eles coloquem, né, os insumos dentro do meu projeto, né, no meu canteiro de obras, ok? Temos um monte de coisas aqui para conduzir as aquisições, mas vamos dar uma olhada, então, né? Plano de gerenciamento das aquisições, o principal documento de aquisição, tá? Os critérios para a seleção de fontes, caso haja alguma dificuldade, caso haja algum questionamento, caso eu entenda que ele não está fazendo da maneira como eu gostaria, tá? Propostas de fornecedores, eventualmente, tem que estar juntos também, então são as entradas, né? Caso eu precise fazer alguma mudança de última hora. Documentos do projeto, tá? Então também para eu entender o tipo de insumo que vai, em que momento, né? Muitas vezes o meu fornecedor ele tem condição de fornecimento, mas a partir de uma certa data. Eu tenho que ter esses documentos do projeto juntos comigo para saber se dá para encaixar ele dentro do projeto ali efetivamente ou não, se vou ter alguma dificuldade. As decisões de fazer ou comprar, né, para saber se eu vou contratar, se eu vou comprar, por exemplo, concreto armado pronto, né, pré-fabricado, ou eu vou criar o concreto armado dentro do meu canteiro de obras, por exemplo, né? Então eu tenho que saber, porque isso vai definir que tipo de fornecedor que eu vou buscar, né? A especificação do trabalho das aquisições. Briga aqui em casa. É mãe e filha. Muito bem. E, por último, ativos de processos organizacionais. Ok, são as principais entradas. O que eu vou fazer com isso?
reuniões com os licitantes, né, que são os interessados em me fornecer material, técnicas de avaliação de propostas, né, os critérios, como eu falo, né, critérios de aceitação, mínimo, máximo, enfim. Estimativas independentes, né, de outras empresas, de outros fornecedores, de outras tecnologias experimentais, digamos, na minha área. Opinião especializada, tá? Então, também é importante isso aí, né? Às vezes eu não tenho informação, eu não sou o dono do conhecimento naquela área, então preciso pegar alguém que seja melhor do que eu, tá? Publicidade, no caso aqui, isso aqui tem muito a ver com empresa pública, né? Onde você faz o lançamento do edital em grandes jornais, existe todo um regramento para as empresas públicas publicarem, né, os seus editais em grandes jornais. Eu acredito que isso já está mudando, não estou acompanhando direitinho, porque não é bem minha área ali, né? Mas me parece que agora a questão de você publicar esse tipo de informação, de chamado, né, de fornecedores e tal, já não precisa necessariamente ser feito em jornais. Tá? Se isso já não acontece, eu acredito que, né, já passou da hora também de fazer essa mudança. Técnicas analíticas para fazer a comparação, né, através dos critérios técnicos em relação aos fornecedores, em relação às suas qualificações. Negociação de aquisições para obter melhores preços, melhores condições de entrega, né, envolver eventualmente, sei lá, de repente, em vez do produto chegar aqui do jeito que ele foi extraído, talvez conseguir que o fornecedor entregue ele lavado, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né, revisado, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, isso aí seria a parte de conduzir as aquisições. As saídas principais, então, temos os fornecedores efetivamente selecionados, os acordos feitos, né, o calendário dos recursos, quando que eles estarão no meu canteiro de obras, né, e, eventualmente, solicitações de mudanças também, né, além de atualização do plano de gerenciamento do projeto. Ok? Opa, mais um, atualização dos documentos do projeto. Tá? Após isso, né, nós conduzimos as aquisições vão acontecer. Eu acredito que os meus fornecedores, no dia certo, na hora acertada, eles vão me entregar a quantidade de itens necessários no meu canteiro de obras. Automaticamente, os meus os trabalhadores, né, das atividades dos projetos vão pegar esses insumos e aplicar na obra. Tá? Então, eu, como gerente de projeto, se a coisa estiver toda certinha, isso vai acontecer, eu vou estar apenas observando. Né? Então, é por isso que o gerenciamento de projetos é importante. Né? Se tudo estiver direitinho, se tudo funcionar como um relógio, né, eu vou só ser um observador. Eu vou olhar lá, a coisa vai acontecer, o produto vai chegar na qualidade que eu solicitei, nas especificações técnicas que eu coloquei, né, no horário certo, ao custo que foi determinado, a pessoa que vai fazer a atividade utilizando aquele insumo vai imediatamente pegar aquilo lá e começar a aplicar isso no meu projeto. Né? Então, assim, quando tudo funciona bonitinho, né, o gerente de projetos ele vira um observador. Né? E, obviamente, que nós estamos falando de uma situação quase que hipotética, isso quase nunca acontece em todos os momentos, são exceções quase. Falando agora, por último, das partes interessadas, né? Então vamos lá, gerenciar o engajamento das partes interessadas, aqui é o momento em que você realmente está executando o projeto e que aquelas partes interessadas que são antipáticas ao projeto, né, elas podem entrar em ação e eu tenho que estar preparado para isso. Né? Então, defender o projeto, independente de eu gostar ou não. Tá? Então, olha, gerenciar o engajamento das partes interessadas é o processo de se comunicar e trabalhar com essas partes. Então, ir lá, visitar, entender, explicar, verificar, assim, sei lá, às vezes medos infundados, às vezes notícias. Hoje em dia se fala muito em fake news, daqui a pouco, né? Então, se a pessoa tem a informação correta, se ela sabe o que está acontecendo, daqui a pouco ela recebeu informações mentirosas, falsas, e está contra o projeto porque, enfim, convenceram ela de que realmente aquilo era ruim e, na verdade, não é.
para atender às suas necessidades e expectativas, abordar as questões à medida que elas ocorrem e promover o engajamento apropriado dessas partes interessadas, principalmente daquelas que não ainda estão trabalhando a favor do nosso projeto, não estão ainda simpáticas ao nosso projeto, né? Nas atividades do projeto, no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. Quando a gente fala em engajamento das partes interessadas, em geral, claro, são pessoas externas ao projeto, né? E, eventualmente, né, podem até envolver pessoas internas do projeto, o dono da empresa, né? O cliente é uma parte interessada e ele tem que estar realmente otimista em relação ao projeto. Eu tenho que ir lá e ajudar, fazer com que o cara realmente sinta que está andando, sinta que está tudo correndo bem, tá? Porque vai que o cliente justamente pense, não, então eu estou fora, então para tudo porque eu não quero mais envolver meu dinheiro. Tem que tomar esse certo cuidado, essa cautela em relação a isso para evitar atrasos, para evitar né, que o projeto pare de andar e que eu, né, os funcionários, enfim, tudo acabe em prejuízo. O principal benefício desse processo é que ele permite que o gerente de projetos aumente o nível de apoio às partes interessadas e minimize resistências, né? Ampliando de maneira significativa as chances de êxito do projeto, né? Então, para isso, a gente tem algumas entradas, algumas coisinhas para serem feitas, né? E algumas saídas, né? Como eu digo, essa parte de trabalhar com partes interessadas tem muito a ver com negociação, tem muito a ver com conversa, tem muito a ver com convencimento, praticamente o lado político do projeto, tá? Então, ali, o que eu tenho de entrada? Principalmente o plano de gerenciamento das partes interessadas, com o quê? Com as principais partes interessadas, né? Então, o esquadrinhamento dessas partes, o plano de gerenciamento de comunicações, para eu saber se já existem reuniões agendadas com essas partes interessadas ou não, né? Então, claro, vão existir reuniões padronizadas e, eventualmente, contatos aleatórios com partes que ainda não estão convencidas diretamente, né? Registro de mudanças, né? A pessoa era simpática, agora não deixou de ser. A pessoa não era simpática ao meu projeto e agora passou a ser. Enfim, né? Mudanças que acontecem. Ativos de processos organizacionais, tá? Vamos lá, então, as principais ferramentas. Métodos de comunicação. Então, como eu já comentei em outros momentos, né, a maneira como você vai fazer para se comunicar com aquela parte interessada, que tipo de conversa, que tipo de informação você vai levar a ela, né? Então, de que maneira, através, você vai mostrar gráficos, você vai mostrar históricos, vai fazer um vídeo, enfim, né? Então, métodos de comunicação. Habilidades interpessoais, tá? As habilidades, então, implicam justamente o vocabulário, o fator de convencimento, né, que você vai aplicar, né, para essas pessoas, né, e aí justamente tem aquele, como diz aí, aqui entra o papo de vendedor, né, aquele cara que tem aquela habilidade, que tem aquela língua, né, bem fina, no sentido de buscar trazer a pessoa para o teu lado, tá? Então, justamente nessa hora, o gerente do projeto ele tem que ter aquela habilidade ou de vendedor, né, ou ele tem que chamar alguém que tem essa habilidade, né, para ir lá e trazer a pessoa para o lado dela, tá? Ok. Habilidades de gerenciamento, né? Aí, ok, também de poder gerenciar isso aí em relação às atividades do projeto, a fazer com que, né, tudo continue correndo bem, gerenciar, ok? Depois temos as principais saídas, já entrando por finalmente aqui, nós temos o registro das questões colocadas pelas partes interessadas para que sejam respondidas, solicitações de mudanças feitas, né, solicitadas por uma comunidade que vai ser atingida pelo projeto, né, por exemplo, a barragem de Itá, vai atingir lá a cidade de Itá. É importante, né, negociar com eles, com cada um separadamente e com o município como um todo, por exemplo. Então, isso aí é uma situação onde você realmente tem que estar preparado para grandes e complexas negociações. Quanto cada um vai receber, quando, como, né, né, de que forma que ela se sente em relação a esse projeto, né? Então, ali, solicitações de mudança algo bastante comum, bastante produzido durante o projeto, né? Depois ali, ações corretivas aprovadas, né, em relação ao projeto, em relação a qualquer detalhe do projeto que a gente faça uma modificação que visa ganhar simpatia, né, dessas partes interessadas, de maneira que o projeto flua, né, não haja
interpelações judiciais, não haja uma suspensão de atividades por via judicial, tá? Então, bastante comum acontecer isso aí. Hoje em dia, por exemplo, eu lembro de uma situação aqui num loteamento aqui perto de casa. O cara, ele começou a fazer o loteamento, uma das primeiras coisas que ele colocou foi um outdoor na frente do loteamento, com todas as aprovações de todos os órgãos que ele conseguiu, prefeitura, órgão ambiental, questões de contratos com trabalhadores, enfim, tudo que havia possibilidade de que chegasse um indivíduo lá, que, sei lá, uma auditoria, uma fiscalização, e pudesse querer autuar ele, mandar parar tudo, porque ele tá ali avaliando o projeto, ele já colocou num outdoor de maneira que o fiscal chega lá, olha lá, anota e vai verificar para ver se realmente está tudo ok, né? Então foi uma precaução que ele tomou já em relação a isso, né? Então eu achei muito interessante, assim, meio quase que inusitado, né? Então, mas enfim, eu acho que até fez certo. Atualização, então, plano de gerenciamento do projeto, atualização dos documentos do projeto, né? E ativos de processos organizacionais também, que é um novo ativo, né? Então, essas questões registradas e tal, né? Entra também para o histórico da empresa, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, com isso, a gente fecha, ó, todos os itens relacionados às atividades de projeto. Só no cafezinho. Olha só. Então, ali, novamente, voltando, né, eu tenho 6 itens das 10, né? Integração, qualidade, recursos humanos, comunicação, aquisições e partes interessadas. Quais que não entram mesmo? Né? O escopo, que a princípio, né, ele não é para ser alterado, né? Claro que a gente sabe que acontece, mas ele não é uma parte que você executa, ele é uma fonte de consulta, de referência, né? Temos o tempo também, com o tempo das atividades, as atividades que vão ser feitas em paralelo, em sequência e tal. Então, novamente, é uma consulta, você não executa ele, né? Temos a parte de custos, que já estão definidos. A princípio, então, ele serve de referência para os gastos que vão acontecer durante o projeto, para pagar pessoal, para pagar aluguel de equipamento, para pagar insumos, enfim, né? E temos, por último, a parte de riscos, que também é uma referência, né? Lá estão os alertas para todo tipo de problema que eventualmente possa acontecer e as suas devidas respostas, né? De como, o que vai ser feito. Furou o pneu. Procedimento, colocar pneu step no lugar do pneu que está furado, né? Então, é um procedimento. Aconteceu o risco que você colocou lá, a possibilidade de furar o pneu numa viagem. Ok, aconteceu o risco, qual é o procedimento? Trocar o pneu, né? Por isso que, citando novamente, né, o que eu falei antes, muitos colocaram ali na parte de riscos, ali a descrição das respostas, direcionamentos no sentido de tomar cuidado, de fazer, né, um aprimoramento e tal, mas não descreveu ali uma resposta a um risco efetivo, né? Eu posso dizer para o cara tomar cuidado com buracos, tomar cuidado com pregos na estrada e tal. O cara pode passar o projeto inteiro olhando. Um descuido que dá, né? Até porque prego na estrada é difícil de enxergar, né? E o pneu furou. Ninguém quer que o pneu fure, mas quando ele furou, qual é o procedimento, né? Então, o procedimento é fazer a troca do pneu, né? Daqui a pouco, que nem aconteceu uma vez comigo, né? Tem seguro que eles têm o serviço de guincho, né? Eu lembro que uma vez eu tinha um carro, não era muito novo, eu fui fazer a troca do pneu, o pneu estava tudo ok e tal. O que estava errado nele era a chave de roda. A chave de roda ela estava meio torta e ela não conseguia destravar os parafusos do pneu. Resultado, eu tive que chamar o guincho, né? Para o cara destravar as rodas. Eu chamei o guincho para trocar o pneu, né? Eu me senti mal até de ter que fazer isso, mas enfim, foi o que aconteceu. Mas assim, quando acontece o risco, você tem que ter o procedimento. A resposta ao risco é isso, né? Então, assim, independente do cuidado, independente de recursos que foram destinados, de proteções e tal, quando acontece, né? Que se faz, né? Que ação que se toma, tá? Esse é o Respostas
aos riscos que a gente tem que descrever lá naquela tabela. Tá? Ok, e o risco não entra na execução, porque sim, a gente não executa o risco. A gente, né, quando acontece, a gente vai lá e consulta o que deve ser feito. Ok? Muito bem, chegamos ao fim.